Bom, fazer um vídeo aqui de um carro bastante interessante, um carro bem importante aí na história da indústria automobilística brasileira e um carro praticamente extinto, né? Que muita gente, o pessoal mais jovem aí que acompanha o canal, provavelmente nunca viu na rua, nunca viu rodando como carro de uso normal. Estamos falando do Chrysler Esplanada, né? A gente recentemente fez um vídeo no canal de um Cinca Esplanada 1967. Aquele é o primeiro Esplanada, né? Que foi mostrado no salão de 1966, novembro de 66. Era a grande novidade da Cinca aí pro salão, né? O Esplanada teve 3 anos modelo, né? 67, 68 e 69. E esse aqui é o 69. Então, aquele dourado Goldfinger, né? Com meio teto, ou um terço de teto, ou um quarto de teto de vinil preto, e com o câmbio 6M, é o primeiro, né? Ele tinha a versão sem ser 6M também, não tinha aquele tetinho de vinil. O 67 é o primeiro, 68 o segundo e o 69 é o terceiro e o último, esse aqui que a gente está mostrando, né? O Esplanada 67 ele tem duas versões. Ele tem a versão Cinca, que é o que a gente mostrou. E aí, em fevereiro de 67, quando a Chrysler comprou a Cinca, ela mandou o Esplanada para Detroit, né? Onde o Esplanada passou por uma série de testes e algumas alterações, 53 segundo a Chrysler, algumas mais importantes e algumas meramente estéticas aí, né? A que eu sempre gosto de falar, eu adoraria saber quem foi que teve essa ideia brilhante, foi a de montar o para-choque de ponta cabeça, né? Então no Esplanada Cinca, essa parte reta fica aqui em cima e esse chanfradinho fica embaixo. Alguém lá em Detroit falou assim, puxa, let's put this bumper upside down, né? Vamos colocar esse para-choque de ponta cabeça, né? E aí o para-choque no Chrysler Esplanada vem montado do jeito que está esse carro aqui, né? Em 1967, no Esplanada Cinca, você tinha o M-Sulzinho e o M-Sulzão, né? O M-Sulzinho era 2.4, tinha 130 HP. O M-Sulzão era 2.5 e 140 HP. O nosso Esplanada 6M, ele tem o M-Sulzão, né? Você sabe que ele é o M-Sulzão porque antes do número de série do motor vem as letrinhas R e P. RP porque ele originalmente vinha no Cinca Rally Presidência, né? E a Chrysler, quando comprou, acabou com o M-Sulzão, né? E ficou só o M-Sulzinho, né? Para 68, você tem o Esplanada ainda 68 com 2 faróis, como é o 67 que a gente tem. Mas em março de 68, saiu o Esplanada 68 segunda fase, que ele tem essa frente em 4 faróis, né? Se você pegar o Plymouth Fury 1968, ele tem esses 4 faróis e essa grade muito parecidas com a desse carro. E esse carro foi para Auburn Hills, né, em Michigan, nos Estados Unidos, na sede da Chrysler. Esse carro foi em 67, provavelmente quando eles estavam fazendo o Plymouth Fury 68, né? Então, provavelmente foi de lá que veio essa frente aqui, mais moderna para a época. E quando saiu o Esplanada 4 faróis, ninguém mais queria o 2 faróis, né? O 2 faróis realmente é um carro extinto. O 68 tem algumas mudanças já, a gente não tem 68 na coleção. E depois 69 foi o carro que saiu mais, né? A Chrysler realmente ganhou confiabilidade com esse carro. A Cinca não tinha uma boa fama no Brasil, mas a Chrysler entrou com uma inédita garantia de 2 anos ou 36 mil quilômetros, né? Então conseguiu transformar o carro num carro pelo menos confiável e vendeu relativamente bem esses carros aí nos 2 anos que a Chrysler precisava para se preparar para lançar o Dodge Dart em 69, né, em outubro de 69, como modelo 70. Então esse aqui é um Esplanada 69, né? E ali a gente tem um Dart 70 produzido provavelmente em outubro ou novembro de 1969. Então esse Esplanada aqui, né? E esse Dodge Dart, vamos rapidinho aqui, ó. E esse Dodge Dart 1970 foram produzidos praticamente, né, na mesma época, na mesma fábrica. Esse carro aqui é um Dodge Dart verde Imperial. Foi o carro que substituiu o Esplanada, né? Não há como negar que é um carro mais moderno, de linhas mais modernas, né?
uma mecânica mais robusta, mais confiável, mais forte, né? Mas o Esplanada tinha as suas qualidades, né? Então o Esplanada saiu de linha. Curiosidade é que essa cor aqui, o verde imperial, originalmente era uma cor de Esplanada. Então você vê Esplanada 69 na cor verde imperial, que eu acho que é uma das mais bonitas aí para a linha Esplanada 69. Esse é o vermelho cereja metálico. Lembrando que na linha Esplanada, em 1969, você tinha 3 versões de acabamento. Você tinha o Regente, né, que era o carro mais simples, que ele tinha um monte de friso a menos. Basicamente acabamento, a parte mecânica era exatamente a mesma, né? Não vinha em cores metálicas, só em cores sólidas. Depois você tinha o Esplanada, que era o carro mais bem acabado, e o GTX, que é a versão esportiva. Tem vídeo de GTX no canal, dê uma procuradinha aí. Esse 69, então, vermelho cereja. Na linha 69, ele tem esse terço inferior, né, da carroceria, na verdade esse quinto inferior da carroceria pintado de alumínio, né, para deixar tudo isso, tentando deixar a linha de cintura do carro mais baixa. O Esplanada é um carro que tem a linha de cintura alta, né? Quando você coloca isso aqui, teoricamente, você deixa a linha de cintura menor. Esse elemento horizontal também tem a mesma função. E numa tentativa de deixar o carro um pouco mais leve e menos com cara de carro dos anos 50, o que ele efetivamente é, né? Em termos de estrutura, né? Você pega essa porta com esse para-brisa fazendo a curva até aqui, isso aqui é muito anos 50, né? Mas a Chrysler conseguiu dar esse tapa no Esplanada aí para que ele tapasse o buraco aí até a entrada do Dodge Dart, né? Esse carro especificamente, um carro que eu comprei de um amigo meu, eu já conheci esse carro há bastante tempo na mão dele, né? E ele tem algumas coisas assim absolutamente espetaculares em termos de conservação. Estou falando principalmente do interior do carro, né? O interior do carro é praticamente todo de fábrica, com exceção dos bandôs de porta e da forração de teto. Mas o banco, esse banco aqui, se é de fábrica até hoje, né? É uma coisa realmente muito legal, né? Essa forração. Então ele é vermelho com o interior vermelho, né? E esse banco aqui, esse curvinho é de fábrica, tem 51 anos de vida e está aqui do mesmo jeito, né? O que não é, esse bandô de porta, né? De certo deve ter estragado o bandô dele, né? E o Paulucci substituiu por esse material que deve ter sido mais próximo que ele achou, bem como o forro de teto, que ele usou o mesmo material. Mas esse banco ser original é uma coisa realmente fora do... muito atípica, né? Painel de fábrica também, a forração do volante ele refez, né? Vamos pular de lá. As laterais de porta também de fábrica, daqui para baixo, né? Bandô só que foi refeito. Essa peça aqui não vinha no Esplanada. Essa peça aqui era do Simca, né? Quando virou Chrysler, ele perdeu essa peça. O Paulucci colocou na época, ele me falou porque ele achava bonito. Eu deixei aqui para proteger, né? Mas não é do carro, né? Esse carro tem uma opção de acessórios aí, tem essas calhas aqui, né? Essas calhas vermelhas, né? Eu não sou muito chegado em calha, mas pô, a calha é vermelha da cor do carro, né? Deixa aí que tá bonito. Tem os adesivos da época aí. Brasil merece o nosso amor. Dá até para ouvir a música da parada no fundo, assim, né? E aqui um adesivo de uma oficina especializada Simca, né? Na rua Siqueira Bueno, 1305, no Belém. Automecânica Zanini. Serviço autorizado Simca do Brasil. Outra coisa legal que tem, né? Uma coisa bem interessante. A Chrysler nunca chamou esse carro oficialmente no negócio de Chrysler Esplanada. Quer dizer, na lista de preço vinha Chrysler Esplanada, mas ele vem só como Esplanada. Esplanada como se fosse um carro sem pai nem mãe, né? Então Esplanada, 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 e aqui, fabricado pela Chrysler do Brasil. Você não tem nenhum emblema Chrysler, né? Mas sim um carro fabricado pela Chrysler do Brasil, né? Vou levar no painel dele aqui. O painel dele é um painel bem simples, né? E ele tem um negócio bem legal funcionando nele.
que é o avanço do distribuidor no painel, né? O motor Emisu tem uma tendência a bater pino se não tiver o distribuidor na posição correta, né? Com o ponto bem acertado. Então você pode fazer esse ajuste fino do ponto de dentro do carro, né? E aí você tem a barrinha amarela e a barrinha azul, né? Se você estiver usando gasolina amarela ou usando gasolina azul, que eram as gasolinas da época. E aqui também tem a altitude, né? Então se você estiver usando gasolina amarela, né, na altitude 0, você bota aqui. Se você estiver colocando gasolina azul, né, na altitude de 500, você vai adiantando o ponto aqui. Na verdade, né, era mais pelo ouvido, né? Não tanto pela gasolina, pelo coisa, mas você vai colocando e vai vendo como é que o carro vai se comportando melhor, que posição que ele vai se comportando melhor. Aqui a gente tem um toca-fita Aiko de época aqui, que foi colocado, né? E antes de dar uma volta, vamos dar uma abrida no capô e mostrar um pouco o motor Emisu, né? O motor Emisu é uma evolução do motor flathead dos Syncas, né? Que era uma versão europeia do Ford 8BA, uma versão com menos cilindrada. Olha aqui, ó. Capô de carro com uma mão só nunca é muito fácil de abrir, né? Mas vamos lá. Bom, tá aqui o motor Emisu, né? O motor Emisu, então, ele basicamente é o motor do Synca Tufão, né? Que era... você tinha o Aquilon, depois o Tufão, que era o melhor, mas basicamente são evoluções do motor V8 Flathead da Synca, que era a versão do Ford 8BA com menos cilindrada, né? O que a Synca fez para o motor Emisu? A Synca pegou baseado num kit de preparação do motor 8BA nos Estados Unidos, um kit fabricado pelo engenheiro Ardun, que era um engenheiro russo, que batizou com o nome dele esse kit, o kit Ardun, né? Que era um kit de cabeçotes e mais uma série de coisas para melhorar a performance do 8BA. O engenheiro Pasteur, que era o presidente da Synca na época, trouxe um kit desse e a partir deste kit desenvolveu para sair de fábrica o motor Emisu. Tem algumas coisas que o motor Emisu é até melhor do que um motor que não era Emisu com o kit Ardun, né? Porque saía de fábrica, então pequenas coisas que tinham que ser ajustadas para o kit Ardun, o motor já era feito preparado para receber esse tipo de equipamento, né? Com isso o Emisuzinho ia para 130 HP e o Emisuzão para 140 HP, o que era bastante na época, né? Esse é um motor bem girador, ele gira bastante, tem a cilindrada baixa, mas é um motor nervoso, né? Tanto que a receita dele era uma receita para hot rod dos anos 50, né? Então realmente é um carro bastante peculiar aí, um carro feito pela Chrysler, de origem Ford, de um carro com a base de um carro feita pela Ford França, que depois passou para a Synca, que veio para o Brasil, que foi desenhado, a primeira versão do Esplanada desenhado aqui no Brasil, depois ele foi levado para os Estados Unidos para fazer uma série de melhorias, né? Então, história bem peculiar aí e meio única, né? Coisa que nunca mais vai acontecer no mundo, né? Você fazer um carro assim relativamente artesanal dentro de uma fábrica, né? Artesanal no sentido das mudanças, né? Porque tem alguma coisa travada, freio de mão puxado também, ei, jumento. O carro teve uma produção boa. O nosso Esplanada Dourado Goldfinger, ele é o chassi 50 mil e uns quebrados. O Esplanada foi até o chassi quase 68 mil. Então foram cerca de 17 mil carros produzidos em 3 anos, né? O que não é ruim, não é um volume
gigante, mas não é ruim. Se você vê o número de carros sobreviventes, vê que é um carro realmente extinto aí. Sobraram realmente muito poucos, né? Eu cheguei a ver alguns desses carros rodando. Eu tirei carta em 1988, né? Eu só nasci em 1970. Eu vi um outro carro desse na rua rodando. Meu avô teve um Esplanada 69 verde imperial, né? Comprado zero. Eu tenho lembranças dele, e o carro desvalorizou tão rápido que meu avô não vendeu. Meu avô deixou na fábrica para quem precisasse de um carro, que tivesse com o carro no mecânico, alguma coisa do gênero assim, usasse o Esplanada ao invés de ficar a pé. E eu tenho lembrança de criança do meu avô de vez em quando chegando para almoçar com aquele Esplanada verde. Era um carro muito velho, apesar de ter poucos anos de uso, né? A gente via como um carro muito velho. Bom, carro bem gostoso de andar, ó. Dá até para fazer as curvas mais ousado. O motorzinho tem um torque legal, né? Apesar de ser a cilindrada pequena, sobe ligeiro. Aqui a gente não tem o contagiro que a gente tem no GTX, né? Mas ó, dá pra dirigir com uma mão só, que carro simples, ó. Tá com pouca gasolina, deve ter tido dificuldade pra pescar. A gente vai se divertir, né? Tá acabando a gasolina dele. A vida como ela é. Não conseguiu pescar, vai acabar, vai acabar. Vai acabar, vamos fazer aqui. Então, vamos parar aqui que é a casa dele. A gente já põe ele pra dentro aqui. Vamos finalizar o vídeo aqui. E a gente já põe ele pra dentro aqui. Tá aqui, né? Esplanada 69 vermelho cereja metálico. Ah, esqueci de mostrar o Pentastarzinho, né? Que a Chrysler assinava os carros com esse Pentastar no paralama do lado direito, né? Só do lado do passageiro. Vários Chrysler aí que a gente conhece dos anos 90 ainda tinham isso aí, né? Beleza? Pauluccio colocou um monte de adesivo de época aqui no carro, né? Adesivos da Bardal aqui. Eu lembro bem dos bandidos do seu carro lá, né? Carvãozinho, detetive da Bardal. Zé dos Anéis Presos. Clarimunda. Chico Válvula Presa. Antônio Sujo. Um carro bem legal, um carro bacana, né? Que conta aí um momento bastante peculiar da história do automóvel no Brasil. Beleza? Então é isso aí. Valeu.